Muito boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais uma sessão de Invasoras às Quartas, deste quarto ciclo de Invasoras às Quartas. Pedimos desculpa por este atraso e por esta mudança teve que acontecer por causa do Zoom não funcionar. Para a próxima veremos como é que funciona. E hoje temos connosco a Flor Bela Santos, que é licenciada em Biologia pelo ramo educacional aqui na Universidade de Coimbra e é professora de Ciências Naturais e Biologia e Geologia e tem estado a dar aulas desde que acabou o curso no século passado. Ela já deu aulas em várias escolas, um bocadinho em várias zonas aqui da Zona Centro, desde a Escola Básica e Secundária João Garcia de Solar, também em escolas de Andramar, na Tocha, e coordenador. Eu estou a ouvir um barulho de alguém que não tem como desligado. Temos de pedir para deixarem o som desligado, por favor. Portanto, estava a dizer que agora dá aulas na escola Gandaramar, na Tocha, e teve já várias funções, desde coordenadora de ecoescolas, adjunta de diretor, coordenadora do Clube de Ciência Viva na escola, e também membro da equipa de um clube Mais Ciência e Melhor Futuro, na Escola Básica e Secundária João Garcia Bacelar também, coordenadora do projeto Escola Azul, portanto, muitos projetos e temas diferentes. E ela vem-nos falar um bocadinho sobre a experiência dela ao longo dos anos com as espécies invasoras. Ela começou a interessar-se por este tema, também por ser professora e por abordar este tema, mas também por ter a constatação do aumento da dispersão das espécies à sua volta. E em particular desde 2019 ela começou a trabalhar este tema com os seus alunos, e é disso que ela nos vai falar hoje, de certeza que vai ser muito interessante e nós esperamos que inspirador para os professores e professoras que estão aqui. Ora, a palavra é tua, Flor Bela. A palavra é minha. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite e espero que toda a gente goste do trabalho que temos feito. Então, começando pela localização da escola, a escola fica na região centro, efetivamente, no distrito de Coimbra, Concelho de Cantanhede, no litoral. A escola pertence a um agrupamento de escolas, que é o agrupamento de escolas Gandaramar, que tem também outros estabelecimentos de ensino, uma escola básica com jardim de infância aqui na Tocha também, e os outros ficam na freguesia vizinha, que fica entre a Tocha e Cantanhede. Portanto, o agrupamento tem 680 alunos e a nossa escola, tem então 419 alunos. Relativamente ao território, porque isto é importante, estamos numa zona privilegiada, ambientalmente privilegiada, isto é uma zona que integra a Rede Natura 2000, dunas de Mira, Gândara e Gafanhas. Portanto, esta classificação procura assegurar a conservação das espécies e dos habitats ameaçados, contribuindo desta forma para parar a perda de biodiversidade. Portanto, além de abranger o Concelho de Cantanhede, uma parte do Concelho de Cantanhede, não é o Concelho todo, não é esta região aqui da Tocha, abrange mais 3 concelhos, vai desde o Cabo Mondego, a sul, até à região de Vagos. Portanto, aqui temos uma imagem do Google Earth, onde podemos ver então a localização portanto, é esta faixa. Conseguem ver o meu apontador, certo? Esta faixa aqui é que integra a Rede Natura 2000. Conseguem-me ouvir? Sim. Sim. E ver, pronto. Sim, estou a ouvir. Então, a escola está aqui localizada. Algumas atividades que temos feito, fazemos a uma distância que nos permite ir a pé, relativamente, portanto, o estudo dos ecossistemas, fazemos nas proximidades da escola a distâncias que consigamos ir a pé, nomeadamente aqui temos uma lagoa que é a Lagoa dos Teixoeiros, onde fazemos algumas atividades, e também aqui nesta zona aqui, e depois fazemos também algumas na Praia da Tocha, e pronto, vamos avançar então. Os fatores de ameaça estão identificados
no sítio classificado, não é? Portanto, da caracterização faz parte os fatores de ameaça e cá temos as espécies invasoras, são um dos aspectos referidos, obviamente, além de outros. Nomeadamente a erva pinheira, que existe, por exemplo, na lagoa que eu acabei de falar, as várias espécies da acácia, o chorão, que existe, por exemplo, na praia, e também a erva das pampas. Esta área foi afetada por 2 grandes incêndios em 1993, já no século passado, portanto, e o mais recente em 2017. Daí no Google Maps nós vemos esta zona a claro, não é? Em vez de ser verdinha dos pinheiros. Portanto, que era uma área de pinhal, com a vegetação dunar, mas de pinhal, sobretudo. Então, conforme já foi referido, eu sou de Biologia, moro aqui na freguesia da Tocha, já acompanho o trabalho da equipa das invasoras já há muitos anos, mas estou neste agrupamento de escolas desde 2019 e 2020. E quando cá chego à escola, é-me atribuído um horário com turmas de 7º, 8º ano e tinha o projeto Ecoescolas. Eu vinha da Marinha Grande, onde durante vários anos tinha tido secundário, portanto já há alguns anos que eu não tinha básico e, em concreto, não tinha também 8º ano. O 8º ano é um ano em que se privilegia nas ciências o estudo dos ecossistemas. Portanto, está aqui um diapositivo com muito texto, mas eu vou só aqui focar. Portanto, nós temos dois temas organizadores, um planeta com vida e sustentabilidade na Terra, e as aprendizagens essenciais da própria disciplina prevêem que se caracterizem os ecossistemas na zona envolvente da escola a partir de dados recolhidos no campo e foca também a questão das invasões biológicas que eu sublinhei aqui em baixo. Ora, para conhecer os ecossistemas, acho que devemos ir para os ecossistemas, ir para o campo, e acho que é um ano em que isso deve ser privilegiado nas ciências. Depois, o projeto Ecoescolas é também, que foi a primeira vez que eu tive, nunca tinha contactado com este projeto diretamente, digamos assim. Portanto, é um projeto que pretende encorajar a educação ambiental nas escolas, o trabalho para a sustentabilidade, e reconhecer esse trabalho que é feito pelas escolas. O reconhecimento é feito pela atribuição da bandeira verde, que é a bandeira que está aqui neste cantinho, foi a primeira que eu ajudei a conquistar. Por isso as escolas têm que cumprir a metodologia, que é chamada metodologia dos 7 passos, que eu não vou estar aqui agora a alongar-me sobre isso, mas é estabelecido um plano de ação, que é uma planificação, com base nas dificuldades que são detectadas na auditoria, que é feita, e as atividades devem ir ao encontro também do currículo, portanto, devem ser trabalhadas em conjunto com o currículo das disciplinas. Portanto, tem que se cumprir a metodologia, tem que se cumprir 2/3 da planificação que é feita. As atividades têm que incidir nestes 3 temas obrigatórios, água, resíduos e energia, e depois existem os chamados temas do ano, que vão variando, mas que normalmente têm sempre a biodiversidade, que nós trabalhamos sempre, e depois há outros temas que nós podemos escolher além destes, e nós, por exemplo, costumamos trabalhar sempre o tema do mar, uma vez que estamos no litoral, é sempre um dos temas que nós trabalhamos. Pronto, quando cheguei à escola fui pela primeira vez coordenadora, mas a escola já era Ecoescola há muito tempo, desde 2008, e a professora Isabel Roque já foi a minha colega no projeto, e foi ela quem me orientou e continua a trabalhar comigo até hoje, nos vários projetos que nós temos. Portanto, a escola, além de ser uma ecoescola, o agrupamento também é um ecoagrupamento, ou seja, todos os estabelecimentos de ensino são ecoescolas. Pronto, e foi este o contexto, e eu agora vou falar um bocadinho dos vários projetos que desenvolvemos. A charca de Noé, começando pela chácara de Noé, então Gandareza. Quando chegámos à escola, quando eu cheguei à escola logo no início, apercebi-me até pelas redes sociais da existência deste projeto, desenvolvido pela equipa Invasoras e em concreto pelo ecólogo Jael Palhas, que é um projeto que pretendia conservar
as plantas aquáticas raras, portanto, investigar quais eram as plantas aquáticas raras que existiam na zona do Baixo Mondego e na região da Gândara, e controlar também as espécies invasoras aquáticas, portanto, mais ligada às... Ora, eu achei logo muito interessante o projeto e depois falei com a minha colega, então com a Isabel, e decidimos contactar o Jael, apesar de não conhecermos de lado nenhum, contactámos, ele foi logo muito receptivo, e começámos logo em outubro de 2019, então, com uma sessão, aqui é ele a fazer uma sessão na nossa biblioteca para os 8º anos, sobre exatamente a importância dos charcos, o papel que têm e a importância dos charcos que existem aqui na zona da Gândara. Depois tivemos uma saída de campo, onde visitámos alguns poços e fomos também à Lagoa dos Bois, que é próximo da escola, tudo isto foi feito a pé, e aqui estamos a identificar as lentilhas de água, portanto algumas são invasoras também, outras não são, e é isso que estamos a fazer nesta fotografia que está aqui. Ora, a escola tinha um lago e nós perspectivámos logo alterar a situação e fazer uma charca de Noé na própria escola que replicasse então os ecossistemas da zona da Gândara, que é a zona onde está localizada a escola. Portanto, o Jael ajudou-nos, aqui está ele e aqui a minha colega a trabalhar. Portanto, e nós impermeabilizámos a área e depois aguardámos algum tempo porque estes sedimentos que foram trazidos já vieram de uma zona de um charco e esperámos algum tempo para ver o que é que aparecia das sementes que existem no terreno, não é? E o Jael depois voltou e trouxe também algumas plantas e o charco foi tomando, então foi evoluindo e... Em 2022 fizemos então uma inauguração oficial, digamos assim, uma cerimónia de inauguração da charca integrada na inauguração do Clube Ciência Viva, que entretanto tinha sido aprovado. Portanto, e então nessa cerimónia esteve então o Jael a falar sobre o charco, trouxe também mais algumas plantas que queríamos então colocar no charco, plantas autóctones, algumas ameaçadas da zona, porque um dos objetivos também é esse, é que o charco possa, além de ser um veículo de comunicação científica, possa também ajudar a preservar as espécies ameaçadas e pronto, é isso. Além disso, tivemos também atividades nesse dia nos 2 laboratórios, no laboratório de Biologia e no laboratório de Físico-Química, organizadas pela minha colega, então. Pronto, este é o painel que foi feito para a nossa charca, com a informação que foi feita pelo Jael, com a informação das espécies que foram introduzidas. Algumas, como podem ver, são espécies raras, portanto em perigo, outras classificadas como vulneráveis, algumas adaptaram-se muito bem, outras nem por isso, mas, de uma forma geral, teve bastante sucesso com algumas plantas, nomeadamente estas espigas de água, os Potamogetons. Temos aqui 3 espécies que se adaptaram. É a espiga de água perfoliada, que está aqui, a crespa também, e a espiga de água menor, por exemplo, e também a Utricularia australis, que é uma planta vulnerável, uma planta carnívora, que se adaptou e hoje é quase uma mascote do charco. Pronto. Este era o aspecto, então, quando fizemos essa inauguração, aqui com as 2 espécies, conseguimos identificar aqui 2 espécies raras, os 2 Potamogetons estão aqui, mas além das espécies que tínhamos na água, propriamente dita, tínhamos também depois em volta do charco espécies das margens, não é? Das zonas úmidas. Temos aqui a menta aquática, por exemplo, juncos, salgueiro, e também das dunas. Portanto, tínhamos estes 3 ambientes, digamos assim, representados. A charca requer alguma manutenção, porque surgem também algumas plantas que precisam de ser removidas, nomeadamente invasoras. Algumas das que precisamos de controlar são, por exemplo, a erva capitão, que está aqui
a ser removida pelos alunos. Estes alunos são alunos que integram o Clube Ciência Viva e que ficam todas as quartas-feiras à tarde na escola para trabalhar connosco, e aqui estão a remover então o calo subterrâneo aqui da Erva Capitão, uma imagem também da Junça, aqui com a parte subterrânea também que tem que ser retirada, e às vezes também nascem acácias de espigas que nós retiramos, e na parte da água, na parte do charco propriamente dito, também temos que ter atenção, porque muitas vezes envolvem-se algas filamentosas que têm que ser removidas, principalmente quando há menos água, elas desenvolvem-se mais e têm que ser retiradas. Pronto. Outra atividade foi a participação importante, foi a participação nos desafios invasoras.pt. Estes desafios, começámos logo então, fizemos a inscrição em 2019-2020, eram 5 desafios: mapear, monitorizar, detectar, divulgar e atuar. Na altura era assim. Agora estão um bocadinho diferentes, e é no site Cortadéria, não é? Que nós onde se podem fazer as inscrições, mas na altura era assim então, e isto começou à distância. Os alunos começaram a trabalhar nisto à distância porque foi no ano da pandemia. E então eu propus-lhes alguns trabalhos práticos que pudessem fazer no quintal ou no jardim. Alguns andaram, por exemplo, a desenhar insetos, era um dos projetos do Ecoescolas. Outros andaram a fotografar e a fazer o mapeamento então das invasoras. E houve ainda quem fizesse trabalhos sobre a erva das pampas para divulgar. A ideia era participar no desafio 4, e nós enviámos então 2 trabalhos que foram feitos por alunos, que aqui estão, mas se calhar não conseguimos fazer então hiperligação. E um dos trabalhos tivemos um aluno que fez uma canção muito engraçada, depois de eu lhe ter termos falado sobre isso, conta um bocadinho a história da erva das pampas e da forma como ela se dissemina. Se tiverem curiosidade depois podem procurar no site das invasoras, que está lá a música, ou até no Facebook do agrupamento do AEGN, que é o nosso agrupamento, que também lá está então a música ainda. Pronto. Depois da fase em que estivemos em casa, não é, devido à pandemia, voltámos no início do ano letivo 2020-2021 e fomos para o campo, porque os alunos tinham feito os trabalhos, mas não tinham tido ainda a experiência de contactar diretamente com a erva das pampas e fazer o seu controle. Então foi isso que fomos fazer, e eu dividi as turmas, então formei 6 equipas, e essas equipas, que só podiam ter, para participar nos desafios, só podiam ter até 10 elementos, essas equipas foram então para o campo controlar a erva das pampas. O controlo faz-se removendo as plumas dos penachos, não é? das plantas maiores, e as mais pequenas podemos tentar arrancar com a enxada. Portanto, e foi isso que eles foram. Aqui estão a remover as plumas, por exemplo, e aqui esta foi retirada com a enxada. Se repararem, este aqui foi uma senhora que tem uma espécie de sebe feita com erva das pampas, deste lado, e do outro lado da estrada, deste lado da estrada, foi onde os alunos removeram já algumas ervas das pampas que foram disseminadas para o outro lado da estrada e que eram pequenas, mas já havia várias deste lado. Pronto. Em resultado desta participação, os alunos depois fizeram trabalhos que foram enviados, e tivemos 2 equipas vencedoras então do 5º desafio, não é? Do desafio 5, a atuar. Pronto, esta imagem é até da publicação feita pelo invasoras.pt, aqui com a equipa vencedora, que cortou 240 plumas e arrancou uma planta pequena. Pronto. E os alunos gostaram muito, e eles gostam sempre muito de fazer estas atividades de controlo, porque aplicam os conteúdos e sentem-se úteis, no fundo, sentem que estão realmente a fazer a diferença, a fazer alguma coisa. Pronto. E isto foi uma atividade que depois repetimos nos anos seguintes. Aqui temos novamente com 8º anos. Aqui já não era eu a professora dos 8º anos, mas articulei com a professora e com a Isabel Roque, a professora Isabel Roque, que trabalha comigo, mas também com a professora de Ciências. E mais uma vez cá temos
os alunos a cortar as plumas e a arrancar aqui com a enxada as ervas das pampas mais pequenas. Aqui já em outubro, isto tem que ser feito no início do ano letivo, porque é nessa altura que se produzem as sementes que podem se dispersar. Portanto, se for mais tarde, já ocorreu a dispersão, já não vale a pena, não é? Portanto, tem que ser logo no início do ano letivo. Aqui já estamos, já são os alunos do Clube de Ciência Viva a fazer esse trabalho, já não foi com o 8º ano. E aqui vê-se bem a SEB, a tal SEB que eu estava a referir, é no mesmo sítio e é o sítio onde removiam sempre mais plumas. Atualmente, o que aconteceu é que esta senhora de tantos anos eu lhe pedi para ir fazer a atividade e levava lá sucessivamente os alunos a cortar então, os penachos que ela agora já eliminou, já não existe. E então eu agora já tenho dificuldade em fazer esta atividade porque já não há, em volta da escola, ervas das pampas que possam ser controladas, digamos assim, com exceção aqui de uma situação que fomos lá ainda este ano letivo. Portanto, aquelas SEB já não existem, porque a senhora, com meios mais poderosos, digamos assim, com um trator ou com uma máquina, não sei como é que ela o fez, mas teve que arrancar aquilo, não foi com enxada, com certeza. E nós agora, este ano, tivemos com o clube, mas foi só aqui, então, neste local onde ainda está. Os 8º anos começaram, então, a fazer controle de uma outra espécie, que é o chorão da praia, que também precisa de ser controlado e, havendo mais alunos, faz-se melhor. Pronto, então, agora vou falar-vos um bocadinho de uma outra atividade que vamos fazer, que está relacionada com o controle biológico da acácia de espigas. E então, isto começa na nossa escola em agosto de 2021, quando a equipa Invasoras faz, no fundo, o convite para participarmos na monitorização das galhas do inseto Trichilogaster acácia longifole, que quem está a fazer formação já ouviu falar sobre isto, não é? E muita gente também com certeza que já conhece, já viu que atualmente existem já muitas acácias de espigas com menos flor e, em vez de terem flor, têm umas bolinhas que resultam, então, do desenvolvimento deste inseto no interior da galha. Aqui vemos, então, eu por acaso não se vê a cara, porque eu só tinha estas duas fotografias. Os dois investigadores da equipa Invasoras, a Liliana Duarte, que está aqui, e o Francisco Nunes, que está aqui, e foi no dia em que vieram trazer, então, galhas com o inseto, o inseto pronto a sair da galha, e quando ele sai, as moscas vêm cheinhas de ovos e vivem poucos dias, e elas saem cheinhas de ovos e vão, então, picar os gomos florais que dão origem, que iriam dar origem às flores no ano seguinte. Mas já não acontece isso, portanto, porque sendo o ovo depositado, a planta reage produzindo a galha, onde se vai desenvolver o inseto, e em vez de produzir flor, e assim, não havendo flor, não há fruto, não há sementes, e diminui o banco de sementes no solo. É esse o objetivo. Portanto, o objetivo aqui foi então introduzir moscas no local perto da escola, para depois a escola poder desenvolver atividades e trabalho nesta área. E foi o que fizemos. Então, tínhamos colocado em agosto as galhas, fizemos a primeira monitorização em dezembro. Aqui estão os nossos alunos a procurar galhas em dezembro, mas ainda não havia. Portanto, fizemos aqui a deslocação, 2 km para cada lado, e não encontramos galhas nenhumas, o que ficou registado. Portanto, isto depois, a monitorização faz-se utilizando a aplicação EpiCollect e não se encontraram galhas, mas ficou o registro feito de que, efetivamente, não havia galhas, nesta altura. Voltámos em maio, aproveitando também para fazer a monitorização e, ao mesmo tempo, comemorar a Semana das Espécies Invasoras, em que temos participado sempre. E aqui já encontramos galhas, sim senhora, já havia galhas. Aqui está uma, que penso que é visível, e a aluna está a fazer, então, o registro com a aplicação.
e depois voltámos. A terceira monitorização foi feita então depois, no ano seguinte, aqui já com o Clube Ciência Viva, e eu aqui, eu gostava de mostrar o mapa, mas se calhar não consigo mostrá-lo. Vou experimentar, ver o que é que acontece. Se calhar parar a partilha, vou lá experimentar. Não partilhaste? Guardem só um bocadinho a ver se conseguem ver. Está aqui, aqui. Não sei se estão a ver o mapa. Estão a ver? Sim, o mapa. sim. Pronto. Então aqui cá temos a tocha e o inseto foi colocado aqui e aqui, próximo então da escola. A escola ia ficar aqui, pronto, são mais ou menos 2 km. E depois este registro foi feito pelos alunos. Se eu carregar aqui numa das mosquinhas, aparece então que foi a Anaísa que fez este registro, 20 galhas, e foi no dia, foi em 2023, já foi com o Clube Ciência Viva, e assim, pronto, e as outras também, deixa-me ver esta, por exemplo. Foi o Martim, também foi, era do clube. Pronto, a Anaísa, se calhar, vou carregar na mesma, pronto. E é este tipo, se depois afastar, podem ver que pelo país fora há muitas mosquinhas identificadas. Pronto, que isto é o trabalho da equipa, não é o nosso, nós só fizemos aquela parcelinha pequenina que vocês viram. Pronto, e agora vou voltar à apresentação. Aqui. Vamos lá ver. Tenho aqui um ajudante que me está a ajudar, senão acho que... Vamos lá ver. Já está? Já estão a ver, não é já? Sim. Já voltei. Pronto. O controle biológico, depois também utilizámos para fazer a partilha de conhecimento entre os alunos do clube que andaram a desenvolver este trabalho e os meninos do pré-escolar. É esta atividade que estamos aqui a ver, que é uma atividade muito gira. Quer uns, quer outros, penso que gostaram bastante. Portanto, depois aqui de uma introduçãozinha feita, fomos à frente da escola, nesta altura, em 2023, as galhas já estavam... Já havia galhas em quase todas as acácias, portanto, a Triqui faz o seu trabalho bem feitinho e efetivamente, neste intervalo de tempo, a disseminação foi muito grande. Então, estivemos a mostrar aos meninos as galhas nas acácias e a explicarem o que é que consistia, e depois fomos para o laboratório de biologia, onde os mais velhinhos, que já tinham feito a atividade, orientaram os mais novos para verem então o interior da galha, aqui uma galha aberta, onde se pode ver então o inseto lá dentro, e vimos já a lupa e recolhemos algumas imagens, explicámos então como é que acontece a metamorfose aos meninos. Aqui uma imagem da larva, depois da pupa, e depois já quase a sair, não é? Já tem asas e tudo, prestes a sair e a abandonar a galha. Pronto. Depois tivemos também um convite que foi no primeiro período, aconteceu no primeiro período do ano passado, do ano letivo anterior. A Ciência Viva queria vir fazer uma reportagem sobre o nosso trabalho no clube. E nós, essa reportagem foi gravada em janeiro, no dia 19 de janeiro. Nós fizemos um guião, que eu não vou estar aqui a ler agora isto tudo, mas um guião que abrangeu o trabalho que fazíamos sobre os nossos ecossistemas, que o clube trabalha fundamentalmente sobre isso. E então chamámos o Jael novamente, que acedeu ao nosso convite e que veio falar um bocadinho sobre o charco, e depois as atividades no laboratório de biologia. Houve atividades na rua e depois no laboratório, na rua, no charco, e depois no laboratório de biologia, relacionadas com as invasoras, neste caso, e também depois no laboratório de química, organizado então pela minha colega, pela Isabel. Então, no laboratório de biologia, se calhar eu mostro-vos as imagens e pronto, e vamos, se calhar, pronto, vamos ver as imagens, que é melhor, é mais fácil. Primeira preparação. Preparação das atividades. Primeiro tivemos que preparar
então remover as invasoras, que é um trabalho que tem que se ir fazendo para ajeitar um bocadinho o charco. Aqui os alunos estiveram a fazer então a monitorização das galhas, aqui a recolher as flores da planta invasora das azedas, da Oxalis escapre, para fazer, isto já para a parte de química, para fazerem depois o indicador de pH, e aqui estavam a macerar então, a fazer essa preparação com a minha colega que está aqui. Pronto. Depois, isto aqui é o aspecto do laboratório antes de começar a gravação. Esta mesa foi dedicada então às dunas, portanto aqui um bocadinho da parte da geologia, não é? Porque a geodiversidade está muito relacionada com a biodiversidade, não é? E as dunas são a base, digamos assim, da biodiversidade. Portanto, aqui com uma areiazinha da Praia da Tocha, para distinguirem também com outras areias. Esta, por exemplo, é das Berlengas, com origem aqui no granito rosa, e aqui de São Miguel, areia vulcânica. Aqui temos um ninho que foi de Vespa asiática, que foi retirado de uma árvore dentro da escola. Pedimos um funcionário que tivesse, depois de nos apercebermos, que o removesse com cuidado, e ainda está lá na escola para quando for preciso. Pronto, e nesta banca temos várias plantas, e a ideia era falarmos um bocadinho da biodiversidade que existe nas nossas dunas, o que é autóctone, o que é invasora, e verificar o que é que eles identificam. Temos aqui algumas invasoras aquáticas, por exemplo, aqui temos o jacinto e aqui temos a erva pinheirinha. O jacinto não existe na lagoa que eu falei há bocadinho, a Lagoa dos Teixeiros, mas existe numa outra, que é a Lagoa da Salgueira, que é um bocadinho mais para norte. Aqui temos a áquia picante, por exemplo, temos aqui a cana, temos ali as azedas, e pronto, e as outras penso que são autóctones. Esta bancada é dedicada ao controlo das invasoras. E também tínhamos aqui a possibilidade de ver alguma coisa à lupa e ao microscópio. Porque as invasoras não se controlam todas da mesma forma, e então a ideia era fazer a correspondência, digamos assim, dos instrumentos que seriam precisos para controlar cada invasora da região. A erva das pampas, por exemplo, que os alunos já tinham ido fazer, precisariam de uma enxada, ou então uma enxada se a planta fosse pequena, se a planta fosse grande, de uma tesoura, claro, e tinham de ir protegidos, porque a planta corta, não é? Podiam magoar-se. Depois, por exemplo, a mimosa podia ser utilizada podia-se utilizar-se a faca de mato ou uma tesoura para fazer o descasque. O chorão da praia não é preciso nada de especial, porque sai facilmente, utilizando simplesmente as mãos. A erva pinheirinha é controlada utilizando um veículo anfíbio, daqui a bocadinho tem a oportunidade de ver, penso eu, e as acácias de espigas, então, com o inseto, com a triqui. Aqui sobre o controle biológico, para ver à lupa, conforme já mostramos há um bocadinho. E esta é a bancada dedicada às invasoras no laboratório de Química, porque a minha colega fez aqui um bocadinho a ponte entre o laboratório de Biologia e o laboratório de Química, e também utiliza as invasoras para as atividades de Química, e aqui tinha então a produção do indicador de pH, utilizando as flores das azedas, que já tinha falado há bocadinho, e é o que está aqui nesta mesa. E agora, a reportagem, é que não sei se a vou conseguir mostrar, vamos lá ver. Ver o quê? Se calhar não tem. Tem a som? Os ecossistemas da região de Coimbra é uma sim. escola da cidade. Com experiências de biologia e química, os alunos aprendem mais sobre a biodiversidade da região, em laboratórios ou mesmo no charco da escola. Bom, isto foi o resultado final, não é? Da reportagem. É no autêntico laboratório a céu aberto que estes alunos cuidam do ecossistema criado no charco da escola João Garcia da Celar, em Coimbra. De mãos na terra e entre plantas que são o retrato da região, esta é uma forma prática de aprenderem a distinguir e a tratar diferentes espécies, das plantas mais comuns às raras ou até às carnívoras. Criaram uma charca do ecossistema dunar, daqui da região,
e tem algumas plantas que são autóctones, que são da região, outras que estão em vias de extinção, que são muito raras, e também tem algumas invasoras que nós fazemos manutenção. Tivemos a arrancar muitas espécies invasoras para dar lugar a plantas raras, plantas que estão em vias de extinção, para no futuro podermos colocá-las em habitats naturais, para elas se reproduzirem, para no futuro termos uma boa comunidade delas. Esta planta está ameaçada em Portugal, tem estatuto vulnerável, é rara no país, mas na região é relativamente comum, em poços, em valas, em charcos, no meio das dunas, e é uma planta que tem muitas peculiaridades. Uma delas é a maior planta carnívora de Portugal, pode ficar com mais de 2 metros, e é a planta mais rápida do mundo. Ou este género, são as plantas mais rápidas do mundo. Tem estas bolinhas nas folhas, são os utrículos, são armadilhas que, no fundo, chupam o mosquito lá para dentro. Com a ajuda de investigadores, através do contacto direto com espécies que fazem parte deste charco, estes jovens aliam o conhecimento à importância da preservação dos ecossistemas e do ambiente. Os charcos acabam por ser um laboratório excelente para trabalhar todas as questões ecológicas. É um ecossistema pequenino com muitos habitats, muitos micro-habitats, e em que eles aqui conseguem tanto ver as cadeias alimentares, observar o papel das plantas na limpeza da água, observar também os processos de polinização do ecossistema, da sucessão ecológica, das invasoras. O conhecimento é a base da vontade de proteger. Portanto, o que é que existe nos ecossistemas, no caso da ecologia, quais são as ameaças, o que é que precisa de ser protegido e trabalhar isso com eles. E também, claro, depois também algum trabalho laboratorial. E é no laboratório de biologia que estes alunos aprendem a comparar diferentes espécies invasoras e autóctones e ao microscópio observam o comportamento de insetos que são agentes de controle biológico ao impedirem que as invasoras se reproduzam. Já na química, com a ajuda das plantas invasoras coloridas ou com lâmpada de lava, os alunos consolidam temas dados nas aulas ao fazerem experiências com materiais do dia-a-dia. Temos que usar sempre coisas muito baratas, nós repararam, não usamos produtos comprados, foi água, torneira, corante alimentar que eles têm em casa e óleo de cozinha, pode ser do mais barato. E eles verificarem que, afinal, conseguem produzir algo muito bonito, verem exatamente os conceitos de miscibilidade, da immiscibilidade, da densidade dos materiais, de maneira prática e com algo que eles podem fazer. Todas estas atividades são desenvolvidas no Clube Ciência Viva da escola e ajudam a simplificar os conhecimentos científicos de uma forma prática e descontraída, ao mesmo tempo que abre portas à ciência na vida destes alunos. A aprendizagem não formal, às vezes é mais significativa e é que tem mais impacto, e nós temos isso em conta. Portanto, acho que temos que ir um bocadinho além daquilo que o currículo quer. Tudo é química, não é um bicho de sete cabeças, é uma área do conhecimento prática e eles podem, com materiais do dia-a-dia, materiais que têm em casa, fazer o mesmo e sentir até serem eles os promotores de ciência junto da família. Conseguimos juntar a fisicoquímica e a biologia, que é algo fascinante, e conseguimos aprender coisas que nas salas de aulas não conseguimos aprender, e aqui é mais prático do que nas salas. A escola e o percurso dos alunos, por vezes, está marcado em pequenos pontos da sua vivência na escola. E, às vezes, pequeninas coisas na escola fazem com que os alunos direcionem completamente o seu futuro para aquela área. E o gosto pela ciência, aquilo que tem sido o trabalho no âmbito da ciência nestes últimos anos, garantidamente tem potenciado muitos alunos e chamado muitos alunos a pensarem nessa área como uma área de futuro. Com cerca de 2 anos e com a ajuda de diversos parceiros, este Clube Ciência Viva quer continuar a mostrar que a ciência é importante na vida de todos. Conhecer, usufruir e cuidar dos ecossistemas da região de Coimbra. Pronto. Já mudei o diapositivo, estão a ver? Sim, sim. Bem. Pronto. Então, conforme eu já tinha dito, temos também participado participamos em todas as edições da Semana das Espécies Invasoras, com coisinhas simples, na maior parte das vezes. Esta foi a primeira edição, por exemplo, em que aqui não organizámos nada, aderimos simplesmente a uma atividade proposta pelos organizadores da Semana das Espécies Invasoras. E então os alunos
Vestiram-se a preceito porque tinham ganho os desafios, não é? E as camisolas foram um dos prémios que foi oferecido, e fomos então para o campo registar, tirar fotografias das plantas invasoras, e depois o desafio era publicar nas redes sociais com o hashtag Alerta Invasoras 2020, e foi isso que foi feito. Depois, no ano seguinte, também participámos neste BioBlitz ibérico, de espécies invasoras, que era basicamente também fazer identificação e mapeamento. Portanto, participei, eu aqui tinha oitavos também, e o meu colega não tinha as turmas todas, este é o meu colega também a participar com as turmas dele. Depois, aqui já estamos a fazer uma ação de controlo de chorão da praia com os 8º anos, portanto, e coincidiu, isto é, fizemos coincidir, na verdade, não é, com a Semana das Espécies Invasoras. Portanto, esta atividade foi feita já com a parceria do Gabinete Técnico-Florestal, nós convidámos a que acompanhassem a atividade, o que aconteceu. E esta já é do ano passado, portanto, estas atividades na praia, nós também temos feito sempre, todos os anos, e a deslocação é sempre feita de bicicleta, o que é também sempre uma parte muito interessante, os miúdos gostam muito deste dinamismo. Portanto, e aqui podemos ver aqui a remoção da acácia de espigas, que também é um problema nas nossas dunas, e do chorão da praia. Pronto, e depois fizemos ainda outras atividades com a parceria do Gabinete Técnico-Florestal do município. Aqui uma iniciativa deles, não fomos nós que organizámos, só a dinâmica, mas a iniciativa foi do gabinete, e é uma atividade na Lagoa dos Teixoeiros com a investigadora Sílvia Martins e com o Francisco Nunes, e então a falar das plantas aquáticas e das galhas nas acácias também. Depois, no ano seguinte, foi feita a atividade novamente com a Sílvia, que está aqui, e aqui podem ver o tal veículo anfíbio que tem percorrido, portanto, é um veículo que tem percorrido as lagoas, penso que da área da CIM de Coimbra, não é só aqui na nossa, e portanto vai retirando a erva pinheirinha que existe na Lagoa dos Teixoeiros para a margem, e depois é retirada para a terra. Esta foi uma atividade que eu fiz com os meus alunos de 11º ano, o ano passado. Portanto, quando lecionei a classificação biológica, depois convidei o Gabinete Técnico-Florestal, e é o biólogo que é o Henrique Pereira, que está a trabalhar e que ajudou aqui a fazer então a identificação das espécies nas várias áreas das dunas da praia, e espécies autóctones e espécies invasoras, e depois pedi então aos meninos que elaborassem um trabalho. Eles fizeram um cartaz um bocadinho internacional, foi traduzido em português e em inglês, com a ajuda da professora de inglês, em que colocaram então, tem as principais... Olha, deixa-me só pedir-te desculpa, mas esta chamada deve estar quase a cair, portanto, isto é um aviso que... quando cair, por favor, voltem a clicar no mesmo link que receberam antes. Se não funcionar, aguardem um bocadinho, porque nós voltamos a enviar outro logo a seguir, ok? E as pessoas que não conseguiram entrar, e que vocês conheçam, ou as pessoas que entraram só agora, não se preocupem que nós vamos arranjar uma solução, ninguém vai ficar prejudicado, ok? Eu acho que deve estar quase a cair, porque nós recebemos o aviso dos 15 minutos há quase 15 minutos. Mas ainda podes falar mais um bocadinho? Depois as pessoas... Se quiserem, tem algumas plantas. Se quiserem experimentar aqui o código QR, podem ver então outras, porque aqui não estão todas, e os alunos quiseram mostrar a atividade, e isto dá acesso ao Google Maps, onde tem mais informação sobre as plantas e a localização das plantas nas dunas que foram identificadas. Diz? Google Earth, sim. Pronto. Ainda me estão a ver, não?
Isto ainda não caiu. Não, ainda estamos a ver. Pronto. Posso avançar? Não sei se... Pronto, porque aqui não estavam todas e então eles quiseram deixar para já onde é que cada uma se encontra, porque umas estão mais nesta região, outras estão nesta, né? E assim dá para ter percepção do sítio em que está cada uma, digamos assim, na Duna. E tem mais alguma informação também. Pronto. Eu também já estou quase a terminar. Se isto esperasse um bocadinho, eu terminava. Não, mas depois queremos as perguntas. Já falta essa parte. Então, aqui uma atividade na Lagoa dos Teixoeiros. Aqui também foi uma atividade proposta pelo gabinete do município, mas que nós articulámos com o projeto dos domínios de articulação curricular do 8º ano, que era sobre a biodiversidade na Lagoa dos Teixoeiros. Portanto, inserido então no projeto de Literacia para a Floresta, que é da Liga para a Proteção da Natureza. E nós procuramos conjugar, no fundo, o projeto de Literacia para a Floresta com o projeto dos domínios de articulação curricular de 8º ano. E então, o projeto previa formação para professores e para alunos, e previa uma saída de campo e depois uma exposição. Portanto, a saída de campo, nós pedimos que fosse a Lagoa dos Teixoeiros, já que esse era o local que pretendia estudar na DACA, e a saída de campo foi o ponto alto deste trabalho, deste projeto. E depois foi feita uma exposição, os alunos fizeram 2 painéis com a biodiversidade, portanto era um painel sobre a flora e outro painel sobre a fauna, não é? Um dedicado às plantas e outro dedicado aos animais, que tinha as espécies autóctones e também as invasoras que eles fotografaram na saída. Pronto. E este painel aqui é o cartaz que vocês viram sobre as dunas da praia, que também eu expus na mesma exposição, digamos assim. Pronto. Outro projeto, feito já durante ao longo do segundo e terceiro período, mas a ideia era juntar as várias escolas do município, portanto isto foi promovido pelo município, para eles serem líderes na definição de... agora vai acabar. É agora. Sim. Mesmo... Eu acho que não vale a pena quando... Vamos só deixar chegar perto dos 100, Flabela. Está bem. Olha, consegui ver. Já gastou! Vamos deixar entrar mais. Estava a pegar. Eu acho que foi mesmo qualquer coisa do Zoom, porque agora ele já voltou a funcionar. Bem-vindos de volta, estão já mais de 60. Espera só mais um bocadinho. Agora se calhar podem não entrar os mesmos outra vez, mas... Diz? Diana, estás cá? Eu estou. Estou a gravar. Consegues gravar? Não sei, vamos ver. E depois vou ter que fazer um corte aqui no meio, mas vamos ver como é que isso corre. Mas se der, pelo menos temos. E eu no início tinha o som nos meus fones e só depois me lembrei de tirar os fones. Não sei como é que isso vai correr. Vamos ver. Oh, Florbela, achas que vai ser uma segunda sessão? Ai, meu Deus. Eu recebi muita gente que não conseguiu entrar a enviar-me mails. Eu também só estou a receber mensagens de pessoas que não conseguiram. Uma delas era a Isabel, que infelizmente aparece no vídeo, mas não pôde assistir à sessão. A Isabel Roque. Pois é, foi. Ela também mandou mensagem. Depois, se for preciso, é que resolver isto. Sim, nós arranjamos alguma solução. Sim. Obviamente que ninguém é prejudicado. Os de curta duração, é óbvio.
Nós não, ou seja, eu nunca uso o Meet, não tinha. Nem tens registro, não consegues. Aqui não vais conseguir fazer isso, mas olha, vamos arranjar uma solução. Sim. As outras meias horas já dá esta. Vou desligar o meu som. Ok, então 70. A Cândida tem a mão no ar, não sei se quer dizer alguma coisa. Diga. Essa mão no ar é para falar, Cândida. Se calhar não se apercebeu. Ok, vamos só dar aqui mais 2 minutinhos. Não estão os 98 ou 99 ao bocadinho. Mas eu creio que podes ir continuando, Forbela. Isto já está tão conturbado. E entretanto pode ser que as pessoas consigam aumentar. Podes recomeçar esta parte? Acho que sim. Pronto, Desculpe, então estava a falar sobre o projeto Guardiões da Areia, estava a explicar que foi um projeto do município, então, que procurou agregar, no fundo, alunos das várias escolas e a ideia era que esses alunos fossem líderes na proposta de ideias para atividades relacionadas com a sustentabilidade ambiental a executar na época balnear. Pronto, isto obviamente teve que haver várias reuniões em Catanheda, no caso, que é a sede do município, e uma das atividades que foi feita foi efetivamente o controle do chorão da praia. Portanto, que juntou estas pessoas todas, por acaso, como foi na época balnear, não é? E eu estava de férias, aqui não estou eu, mas está a minha colega, está aqui a Isabel, que participou nesta atividade. E além disso, foram feitos também cartazes com a flora também das dunas da Praia da Tocha, que não havia ainda, e foi colocado este cartaz assim mais global, digamos assim, também com as espécies invasoras identificadas, e depois algumas nos locais, algumas individuais, nos locais onde a espécie se encontrava efetivamente. Foi um projeto interessante que vai ter continuidade também este ano. Estamos agora em fase de preparar a primeira reunião municipal para isto. E a escola também organiza coisas, mas participa em atividades que outras entidades solicitem, como estamos aqui hoje, por exemplo. Pronto, e já recentemente, 4 e 5 de abril, estivemos também no Fórum Nacional de Clubes de Ciência Viva na escola, onde levámos a temática das invasoras, entre outras coisas, mas cá temos as invasoras da Gândara, aqui o ciclo de vida da Trichilogaster, aqui uma galha aberta, aqui o indicador de pH feito com as pétalas das azedas, aqui temos a planta carnívora do charco, a utriculária, e a lupa, está aqui a lupa para se poderem ver os utrículos, que são os tais saquinhos que aspiram então as larvas dos mosquitos da água, e foi muito interessante poder fazer esta partilha com as outras escolas e com as pessoas que visitaram o fórum. Isto é um aluno, levámos 2 alunos do clube, que penso que também gostaram muito da experiência. Foi uma experiência muito enriquecedora. Pronto, e estamos a preparar ainda para este ano fazer o trilho dos Teixoeiros. Isto é, já andamos a fazer uns ensaios com o Wikiloc, que é uma aplicação que normalmente os professores de educação física estão mais familiarizados do que nós, mas andamos a fazer uns ensaios e vamos ver se sai alguma coisa. Também, e estamos a contar de colocar no trilho informação também sobre invasoras. E depois a participar na SEI, já fizemos inscrição e vamos fazer mais uma vez o controle do chorão da praia. Este controle do chorão da praia fizemos várias vezes e estamos a fazer porque efetivamente faz a diferença. Há muito chorão pequeno que facilmente se arranca agora e que, se não for arrancado, vai fazer um tapete que vai impedir as autóctones de se poderem
espalhar nas dunas, digamos assim. Portanto, vai ganhar nesta competição, que é o que caracteriza as invasoras, ao fim e ao cabo. E então, é uma ação de controlo que pode fazer efetivamente a diferença. Este retirar enquanto é tempo, digamos assim. E pronto, agora só fazendo aqui um balanço, este trabalho que tem sido feito para travar as invasões biológicas então na nossa escola tem tido alguns desafios, mas são desafios que se superam facilmente. Obviamente que temos que falar com os proprietários quando vamos para terrenos particulares, temos que ter em conta a distância em que fazemos as coisas, as atividades, portanto, se vamos a pé, se vamos de bicicleta, se é preciso autocarro, como é que se faz, e depois a segurança, por exemplo, quando vamos de bicicleta à praia, por exemplo, se pedimos sempre a intervenção da Escola Segura, que faz o acompanhamento da atividade. Outra condição importante são as condições meteorológicas, porque é trabalho de campo e é bom que o tempo esteja agradável, não é? É o ideal, mas nem sempre acontece. Na charca também aconteceram algumas peripécias engraçadas. Nós tínhamos, numa fase inicial, foi até um pouco desafiante que as pessoas compreendessem o que é que se estava ali a fazer. Nós destruímos um jardim, um lago no jardim, com uma estrelícia maravilhosa e bonito, não é? E depois as pessoas começaram a ver ervas daninhas, entre aspas, a desenvolver-se, mas depois, à medida que as atividades foram decorrendo e o painel foi importantíssimo, que o Jael fez e que está lá na charca, para explicar, e depois a própria reportagem. Hoje é um lago, é uma charca de Noé muito respeitável. E pronto. E as oportunidades, penso que são muito boas, trabalhar com as invasões biológicas, a oportunidade sobretudo de aplicar o currículo de forma significativa, foi aquilo que é o meu ponto de vista. É importante para valorizar os nossos ecossistemas, para que os alunos se sintam ligados ao seu território. Penso que isto é uma questão identitária até, e é importante. É importante envolvê-los na proteção dos ecossistemas e é importante que isto não fique só pela sala de aula a analisar imagens ou a analisar vídeos, quando nós podemos ir para o terreno. Acho que tem outro significado e tem outro valor para eles. Podemos pôr a mão na massa e contribuir mesmo para resolver problemas, é isso que se pretende. Podemos participar em projetos de ciência cidadã, que é o que fazemos quando utilizamos o EpiCollect, por exemplo, para monitorizar as galhas. Portanto, somos gratos pela oportunidade de participar. É um ponto de partida para projetos interdisciplinares, que temos feito também. Podemos utilizar para comunicar ciência desde os mais pequeninos até aos mais velhos, dependendo do que estamos a fazer e ajustando ao currículo sempre. E, sobretudo, acho que se aprende de uma forma mais feliz, que é o mais importante de tudo. E pronto. De uma forma atribulada, está terminado. Agora tenho que parar como é que é isto? Para parar Ok. Fantástico, Flor Bela. É mesmo inspiradora a maneira como tu consegues fazer tanta coisa diferente, mesmo com os desafios pela frente. Que sejas inspiração para muitos dos professores que estão aqui. Não só, e não só. Professores e não só, obviamente. Eu vou deixar aqui de novo o link para fazerem a validação das presenças e será que... perdemos as perguntas que estavam na outra sessão. Tem que fazer novamente. Havia uma pergunta sobre as plumas, que acho que era o José Pereira que perguntava se vocês não costumam pôr as plumas ensacadas. Quando vocês removem as plumas, elas já têm semente ou ainda estão em flor? Vocês não as costumam ensacar? É difícil, nós procuramos fazer o mais cedo possível no ano letivo. Normalmente é em outubro que fazemos. Essa parte, se já estão em flor ou se têm a semente, nós não conseguimos identificar. Não é? Fazemos o mais cedo possível e ensacamos. Portanto, a ideia é assim, temos cuidado para não sermos brutos a tirar os penachos, para não disseminar seja o que for, não é? Porque aos penachos, há os hermafroditas e há os femininos, não é? Mas eu nunca fiz a atividade
para olhos mais técnicos que eu ainda não. É um desafio para mim ainda. Era giro para tu fazeres um dia destes. Era, sim, senhora. Há muita coisa que eu ainda não fiz e gostava de fazer. E Aliás, essa é uma delas que está na lista. Vou deixar um desafio. Nós, a semana passada, vimos em Coimbra as primeiras plumas novas deste ano. E eram todas hermafroditas. Ou seja, todas elas tinham as anterasitas com o pólen penduradas. Sim. Para um olho destreinado é muito difícil. Pois. Mas nós vamos começar a publicar as fotografias que têm as plumas femininas e hermafroditas ao lado umas das outras. E depois vocês podem ir nos dizendo quando virem as primeiras plumas das vossas regiões. As femininas são as mais bonitas, não é? Aquelas que têm o ar mais... Tem muito mais pelos e quando se soltam agarram-se mais. Sim. São as que são normalmente as floristas, se calhar distinguem-nas melhor que eu, que são as que elas vão buscar para os arranjos. Não se pode fazer, não se pode fazer. Eu não sei se havia mais alguma pergunta. Se está aqui alguém que tenha deixado alguma pergunta na sessão anterior que eu não me estou a lembrar, por favor, volta a pôr a pergunta. Ok? Se não, deixa-me ver aqui. Posso ajudar? Tenho uma pergunta da Sandra Moreira, que te dá os parabéns, e que pergunta qual é que é o destino que dão às invasoras que recolhem. Pois, depende da invasora, não é? O chorão da praia, por exemplo, é simplesmente deixá-lo na praia, virado com a raiz para cima, que não lhe damos destino nenhum, a natureza encarrega-se de fazer a degradação do chorão e ele se ficar com a raiz virada para cima não há risco de voltar a pegar, digamos assim. As plumas, nós normalmente deixamos algum tempo, levamos os sacos e deixamos-los algum tempo fechados e depois acabamos por depositar no lixo, passado algum tempo. Ok. Se não for o procedimento correto, é uma boa solução. Nos sacos, o que eu costumo dizer é que se puserem alguma água lá para dentro, sem salpicar, eles depois apodrecem mais rapidamente. Depois a ideia é essa, sim. Sim. Depende muito das escolas ou dos sítios onde estão. Porque, por exemplo, eu aqui em casa, eu costumo apanhar a minha urbanização e tenho compostagem. A minha compostagem está mesmo a funcionar, queima. E ponho na compostagem e ela desfaz tudo. E nós já fizemos testes acima de 40... No caso. Também temos compostor na escola, mas não... Os testes que nós fizemos em laboratório... Que germinasse lá alguma coisa. Não, a cortadéria não, as acácias não se pode pôr, ok? Sim. Porque é preciso temperaturas mais elevadas. Mas as cortadérias acima de 40, 50 graus não conseguem germinar. Nós já vimos, confirmamos em laboratório. Ou então, se tiverem, por exemplo, uma máquina, se fizerem alguma intervenção com a câmara ou com a junta, tenham uma máquina que anda a arrancar, podem enterrar as plumas por baixo das plantas. Ou então... quem não tem compostagem nem máquina, e eu tenho-as na minha garagem durante 2 anos e só as deito fora depois. Mas de qualquer maneira também, ou seja, mas como vocês tentam fazer o mais cedo possível, o que acontece, e se aprenderes a distinguir, que não é fácil, mas a ver se são as femininas ou as masculinas, e se estão em flor ou em semente, se for muito cedo, pode simplesmente meter debaixo dos tufos grandes, porque elas têm só a flor, não têm a semente. Se for cedo, não é? Mas eu tenho esse problema quase resolvido em volta da escola. Isso é tão bom! Tem sido interessante. É o melhor resultado. Sim, e até nos sítios onde não conseguimos ir a pé, aqui na freguesia da Sangueira, por exemplo, o município teve a iniciativa de resolver a situação, nesta parte do concelho pelo menos. Portanto, não é, nós estamos envolvidos na Figueira há muita cortadéria e para o norte também há, e aqui na Tocha, por enquanto, a coisa tem-se aguentado. Tem-vos aí. Olha, está aqui outra pergunta da Andreia Medina, a perguntar se não ouviu como é que fizeram pegar com as flores de azedo, se podem partilhar. A Isabel não era? Não sei. Não percebi bem a pergunta. Como é que se faz vindicadora? Tirar com as flores das azedas. Pois é que falaste quando foram ao Porto, acho eu. Sim, pois é com a flor macerada. Agora, pois teria de ser ela a explicar isso um bocadinho melhor. Deixa-me ver se está cá, Isabel.
soluções ácidas e soluções básicas. Muda de cor, agora já não sei precisar, ela tem cor amarela, não é? E muda para um vermelho, até se via-se no vídeo, para um vermelho sangue, assim, agora não, acho que é nas básicas, penso eu, e nas ácidas também muda assim para um amarelo torrado, fica assim, um acastanhado. Identifica quer ácidas, quer básicas. Muda de cor nas duas situações. Há outras invasoras que também fazem isso. Os bons dias, com as flores azuis grandes, a trepadeira das flores azuis grandes também dá para fazer indicador de pH. E eu acho que ainda há outra. É interessante para os professores de Fisicoquímica. É pena a Isabel não ter entrado, que ela explicava isso. Ou para outras pessoas que gostem de testar estas coisas. Ok, eu acho que... Estava aqui a perguntar se podíamos dar o teu e-mail. Deve haver muita gente a querer falar contigo. Podem, depois eu logo vejo se consigo dar resposta, mas sim, okay. Claro, podemos, a partilha é sempre boa, não é? Eu vou escrever aqui, está bem? Sim. No chat. Olha, espero que esteja bem gravado aqui as conjugações dos vários esforços de gravação para podermos partilhar, porque eu tenho a certeza que vais inspirar muito para aí. Bom, aí está ele. Para mim foste uma inspiração definitivamente. É fantástico ver que às vezes os desafios estão mais ultrapassáveis do que algumas pessoas têm consciência. E tu fazes na mesma. Ou de autocarro, ou dos vizinhos, ou da escola, nada é razão para tu ficares aí fechada dentro da escola e mostrar só fotografias. Pois não, no 8º ano acho que se puder ser, no 8º e nos outros, na verdade, não é só no 8º, mas no 8º o currículo pede. E pede para falar de invasoras. Eu não sabia. À nossa volta. Nós somos uma aluna a concorrer a doutoramento para questão de... deixei de ouvir. Agora fiquei sem mente. Não, estamos a ouvir, já estamos a ouvir de volta. Já me estão a ouvir? Eu vi aqui uma coisa de avisar que tinha a net instável. Eu estava a dizer que nós temos uma aluna que vai fazer a avaliação dos currículos escolares para ver quando é que surgiram as invasoras e em que contextos. E vai ser interessante ver como é que os professores depois foram lidando com isso. E quando tu agora mostraste mesmo os domínios curriculares, não sei quantos, eu não sabia que estava de uma maneira tão óbvia que deviam de sair da sala e de deixar as fotografias. Está. Estou parada outra vez. Não estás nada, estás bem. Não. Também está aqui o... Sim, aqui a Cândida a dizer que no quinto ano também aparece. E no 10º também. Sim, no 10º também. Mas o 8º ano, nas ciências, é um ano praticamente todo dedicado aos ecossistemas. Eu acho que é um... Eu saí com o 11º. Se nós tivermos vontade de fazer as coisas, até na parte da evolução, podemos sempre pensar na forma como as saídas se encaixam, digamos assim, desde que faça sentido. Não está aqui mais nenhuma pergunta. Muita gente a dizer que foste muito inspiradora, dar-te os parabéns. Eu vou deixar um convite para quem ainda não se inscreveu, para se inscreverem na SEI, na Semana sobre Espécies Invasoras Portugal e Espanha. Podem fazer qualquer tipo de atividade, podem se inspirar aqui na Floribela, desde ações de controle das invasoras, ações de monitorização das invasoras, ações nas salas com nativas invasoras para se distinguirem, charcas para depois terem as nativas conservadas, porque nos locais abertos às vezes elas já estão ameaçadas. Portanto, pode ser qualquer tipo de atividade que tenha a ver com invasoras. Podem se registar no link que a Elia acabou de
falar aqui no chat. As inscrições vão estar abertas até depois da ceia, de 3 a 11 de maio, mas nesta altura começam já a surgir a divulgação de várias atividades que já estão registadas, portanto já têm duas hipóteses, ou podem organizar atividades ou juntar-se a atividades que já estão a ser organizadas por outras entidades. E esperemos que até 3 de maio recebamos muitas outras. Nós ainda só vamos em 90 e qualquer coisa, estamos muito abaixo dos outros anos, portanto espero que possa contar com a participação de muitas das pessoas que estão aqui. Nós vamos falar entre nós como é que conseguimos solucionar estas confusões de hoje e ninguém sairá prejudicado, em especial as pessoas que têm, que já vão contar com esta ação para computar uma ACD. Nós vamos ver se temos alguma gravação ou não, como é que se consegue dar, e depois daremos notícias. E esperemos sinceramente que isto tenha sido um wipe do Zoom e que para